Sei que eu fiquei um tempo sem Chainsaw Man aqui no canal, e o motivo disso é porque eu tava começando a não gostar de assistir, porque toda vez que eu assistia eu tinha que fazer algum vídeo. E tava muito Chainsaw Man e Reca, Chainsaw Man e blá blá blá. Tava começando a ficar feio aqui pro canal, mesmo ninguém assistindo, e eu já não tava começando a gostar. E agora, com o fim do anime, eu acho que é um bom momento pra retomar Chainsaw Man e terminar essa pequena chance de conseguir uma view. Mas antes, uma recapitulação do vídeo anterior, que aborda os capítulos 4, 5 e 6, porque nem mesmo eu lembro do que acontece nisso. O Denji destrói o morcegão e salva tanto a Power quanto o gatinho dela, pra depois aparecer a esposa do morcegão e complicar ainda mais a situação. Hayakawa fodão, e agora os três vivem juntos. Lembra daquela aposta, Denji? Foi tão ruim tocar nos peitos pela primeira vez, que ele fica com o resto do dia com uma cara de bunda. Até a máquina percebe, e diz pro Prota que o demônio mais forte de todos é chamado o demônio da arma, cuja carne é magnética, e pra encontrá-lo, o plano do departamento é conseguir carne com magnetismo suficiente pra descobrir onde ele está. E se a Denji conseguir matá-lo, a máquina poderia... A pista que obtiveram foi um demônio muito mais forte do que o habitual, localizado num motel qualquer aí pela cidade, e vai o Denji, a Power e os Beatles investigar e destruí-lo. E assim chegamos ao episódio 7, onde ele vai acabar com o demônio das Backrooms. O episódio 7 começa com um diálogo entre a minha Himeno e o seu mestre, na qual ele diz que os caçadores de demônios não têm o costume de sobreviverem por muito tempo, não porque são fracos ou porque lhes faltam habilidades, mas sim porque eles são gentis e comportados demais. Assim como o Hayakawa era no começo. Ele nem fumava, porque era errado. Ele só começou a fazer isso por causa da Himeno. E é esse o motivo de que todos eles acabam sendo mortos, porque eles faltam loucura. Até mesmo os demônios sentem medo daquilo que não entendem. Eu gostei muito dessa passagem entre eles, porque eu sinto como se isso fosse um foreshadowing implícito por parte da staff do anime. Foreshadowing é um artifício literário pela qual um autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. É uma espécie de truque narrativo, no qual um elemento é colocado em cena de maneira que o público não decifre de imediato, e sua volta posteriormente abale a trama de maneira significativa. Tipo, a partir desse demônio em diante, vai ser só a loucura, só a insanidade assim, porque o demônio do O Futuro é Pica ainda não apareceu. Eu não sei o nome dele, eu sei que na dublagem trocaram pro Futuro é Pica pro Futuro é Top. Twitter dando spoiler é um saco. Eu ainda não sei o potencial que isso tem. Provavelmente vai ter uma segunda temporada, então a guerra entre os países não aconteceu, a máquina ainda não teve seu devido destaque, mas é uma coisa que tá assim aumentando o meu hype pra cacete. Eu espero ter razão nessa. E voltando aqui pro Denji, só nos é realçado aquilo que a gente já sabe, que as serras do corpo dele dependem do sangue dele pra funcionar. Quanto mais sangue ele tem, mais velozes e furiosas elas ficam. Quanto menos sangue ele tem, no caso, quanto mais dano ele sofre, mais elas se retraem. E considerando que ele tava lutando nessas condições, era nítido que ele ia perder. Ele tava tomando muito mais dano e o coração dele não tava sendo exposto de jeito nenhum. O Denji, que já é alguém que tem uns parafusameiros na cabeça, pensa o seguinte: já tamo no inferno, vamos abraçar o capeta. Vai que dá certo. Porque é aquela frase do Michael Kister: melhor morrer com a certeza de que fracassou do que com a dúvida de que isso poderia ter dado certo. Ele experimenta beber do sangue e comer da carne do seu inimigo. Delicinha! E adivinha só? Isso funciona. Comer carne de demônio aumenta muito a vitalidade dele e aumenta muito o sangue que ele consegue produzir. Então ele fica 3 dias nesse massacre, até finalmente dar fim ao demônio das Backrooms. E eu realmente esperava uma morte bem melhor do que só esse coraçãozinho michuruca aí. E como recompensa, o Hayakawa e a Himeno decidem fazer uma festinha em comemoração a isso em um restaurante qualquer ali com os membros de outras linhas. Personagens irrelevantes. Você não é irrelevante, mas você é chata! Chata pra caralho! E o Hayakawa convida a máquina. E uma coisa que eu achei curiosa é que a máquina é assim só com o Hayakawa e com o Denji. Com outros membros de outras linhas, ninguém nem tinha visto ela pessoalmente. Ela aparenta ser alguém bem reservada mesmo, estritamente profissional. E agora, é agora que acontece a emblemática cena do beijo. Eu não tinha comentado isso no vídeo anterior, porque realmente eu achei meio bobinho. Eu não achei que isso fosse algo muito relevante pra se comentar. Antes deles entrarem no hotel, a Himeno tinha prometido para o Denji que se ele derrotasse o demônio da eternidade, ela daria um beijaço nele.
私がほっぺにキスしてあげまーす。そんなことはやめてください。結婚前の乙女がそんなみだらな。ご褒美あった方がやる気出るでしょねえ。キスは俺もいいや。大丈夫、やる気はあっから。あら、俺は初めてのチューは誰にするか決めてんだ。はあ。てかそれに俺は大切なことを教わった。エッチなことは理解し合った人間同士でするから気持ちがいいんだ。名前も知らねえあんたの唇には興味ないね。へえ。デンジ君が悪魔を倒したらベロ入れたキスしてあげる。O Denji nunca beijou antes. E é um beijo da Himeno. Então. Denji, aproveita. Digo, quem não iria confiar numa carinha dessas, né? 入れてあげる。すいません、生2つ。私もそれやる。生もう一つ。すいません、生もう一つ。でもすごいよパワちゃん、殺人衝動を抑えられる。 É agora. おや。 E a Magma não parece estar gostando muito disso, não. Caralho, mano. Denji tá perdendo o BV, mano. Tá perdendo o BV. Menino Denji. 口の中でとろけてるぞ。舌じゃない。 Tadinho, velho. Coitado do Denji, 何 mano. か拭くものを。 O cara não consegue ter um momento picante na vida dele normal, velho. O cara tem... Ah, velho, que nojo. O cara não consegue ter um momento. Vou admitir, eu já não ia muito com a cara da Makima desde aquele momento em que ela tentou se aproveitar da excitação do Denji para conseguir o que ela queria. Vou ser honesto, e mesmo já recebendo o spoiler do Twitter de que ela ia de base, ainda assim a morte dela foi muito do nada. Mas o que mais me chocou não foi nem o que aconteceu com ela em específico, foi o que aconteceu com todos os outros caçadores de demônio. O que aconteceu com a Chata, o que aconteceu com o Carlos, o que aconteceu com os figurantes que eu nem sei o nome, e principalmente com o nosso grupo de heróis. Grupo de heróis? Com o nosso grupo de protagonistas. Por causa de um cara armado, os 4 ficaram em desvantagem. Pra vocês terem uma noção de que o nível da coisa é diferente. E esse cara em específico, ele é muito parecido com o Denji em questão de design e de poderio. E mais importante do que isso, ele parece ter um desejo pessoal de querer acabar com o personagem. Porque ou ele é firme, ou ele foi criado por aquele primeiro agiota lá no episódio 1. Lembra dele? Pois é. Agora que as coisas vão esquentar de verdade. O negócio foi tão feio que, diferente dos episódios anteriores, que tem alguma tentativa por parte dos personagens tentar alguma coisa antes de ir logo pro ataque mais forte, e talvez algum diálogo, talvez, o Hayakawa pula logo direto pra Komi. E nem essa raposa branca linda que parece a Materaço dá conta do recado. Sério. Sou honesto, eu esperava mais. Esperava um pouco mais. O tanto de pressão que foi posto em cima dessa espada lá no episódio das Backrooms, quanto a Himeno parava ele a todo custo, eu imaginava no mínimo que ele precisaria sacrificar, sei lá, as pernas para fazer a ativação do efeito dessa espada. Como se fosse um custo em Yu-Gi-Oh! As cartas têm um custo, descarte uma carta pra fazer qualquer coisa. Eu esperava que fosse algo assim. Mas não aconteceu nada. Por quê? O lado ruim de eu receber spoilers, e de certa forma da própria opening, é você já saber quem personagem vai lutar contra quem. E quem vai morrer. Não é, Himeno? É, meus amigos... A minha Himeno
F. Foi de base também. Eu nunca pensei que eu diria isso pra uma personagem que eu gostei tanto quanto a Himeno, mas eu tenho que dizer, a morte dela foi bem ruinzinha. Eu queria que a ida dela, a ida de alguém tão importante quanto ela, tivesse sido mais lenta, um pouco mais sofrida, algo que transmitisse mais pro espectador, no caso eu, mais agonia e um pouco mais de angústia e aflição, em ver que ela tá se sacrificando tanto, literal, sacrificando o seu corpo pra manter aquele demônio com que ela fez contrato em campo pra tentar eliminar o seu inimigo. E que não há nada que possamos fazer em relação a isso. Não me entenda mal, não é que eu queira ver ela sofrer, mas eu quero que a ida dela tivesse sido um pouco mais gloriosa, um pouco mais heróica e que não fosse algo tão limpinho assim. Eu vou sentir muita saudade dela. De fato era uma personagem importante do seu próprio modo, pro suspense, para dar mais informações pro plot andar, como eu disse anteriormente, na conversa que ela teve com o seu mestre sobre o porquê os caçadores de demônios não duram muito tempo. E era alguém com um humor bem diferenciado dos demais. Ela realmente tinha o seu próprio espaço ali naquele grupo. Minhas condolências e um F pra minha Himeno. Escreve nos comentários F. Ela merece, cara. Ela merece. Ela trollou o Dente, mas ela merece. Faltou o episódio 9 pra colocar no vídeo, mas eu não quero. Já tá de bom tamanho com esses 10 minutos que eu abordei. Se você gostou do vídeo, dá like e compartilha, porque é uma atitude simples, mas me ajuda muito nesse pouco tempo de vida que me resta, e pode entreter amanhã, ou tarde, ou à noite, ou à madrugada de alguém. Vai que acontece. E também escreve F Himeno nos comentários. Isso sim é importante. Muito importante. Eu sou o Zaiko. Falou.